Você acredita que com 50 reais eu comecei a investir e hoje eu tenho mais de 150 mil reais investidos? Pois é, e o mais doido é que eu não comecei ganhando muito, pelo contrário, muito pouco. Eu ainda estava fazendo faculdade, basicamente ali morando com os meus pais e a grana também estava bem curta. E eu comecei investindo aquilo porque era o que eu tinha. E na verdade, o primeiro investimento que eu fiz, ele não foi em nenhum banco, ele foi em mim mesmo. Na época, eu estava dando aula ainda, eu fazia bacharelado em física na USP e a maioria das pessoas faziam iniciação científica e ganhavam muito pouco. E eu decidi tentar trabalhar para os outros. E eu comecei a dar aula particular e ganhar 10 reais a hora para uma empresa. E era sob demanda, então eu ganhava ali no máximo 30, 40 reais no dia. E às vezes na volta eu passava ali para comprar um sorvete e sabe aqueles sorvetes de casquinha da Que Bom e assim por diante, ou qualquer outra marca. E no final, só de comprar aquilo, já gastava metade do dinheiro de todo o dia trabalhado. Então não é uma coisa que dava para ficar comprando. Então, raramente eu comprava. Eu juntei um dinheirinho ali, comecei a imprimir panfletos e comecei a dar minha cara a tapa. Que panfletos? Falando especificamente, divulgando as minhas aulas particulares na vizinhança ali onde eu morava. Era em 2020, ali próximo ao que estava acontecendo dentro da pandemia. Então eu conseguia dar as aulas online. E aí eu comecei a conseguir meus primeiros alunos, cobrando 70 reais a hora aula, depois 100 reais, e aí eu fui aumentando. E eu cheguei a um ponto que eu consegui tantos alunos que eu comecei a contratar outros professores, pagando um pouco melhor, obviamente, do que eu recebia antes, e expandir os meus resultados. Ou seja, sem perceber, eu comecei a criar e expandir minha própria empresa. E foi assim que eu comecei a acumular capital para investir. E esse é um passo que quase ninguém dá, acumular para criar renda extra. No começo, quando você trabalha para alguém e cria uma coisa nova, não necessariamente essa renda extra vai ficar só por aquilo mesmo. Pode ser que se torne uma renda muito maior, mas primeiro você tem que começar para dar certo. E assim, foi por muito pouco que eu não gastei todo aquele dinheiro. Na época, um amigo meu, o Kaique, tinha falado: Cara, lê Pai Rico, Pai Pobre. É um baita de um livro do Robert Kiyosaki. Mas eu nunca tinha dado bola para esse livro e não tinha uma mentalidade totalmente alinhada. E sinceramente eu nunca tinha me interessado muito. Até que durante a pandemia, quando eu voltei ali basicamente para casa dos meus pais, como eu falei, eu fazia meio que um bate e volta, morava quase que em 2 lugares por conta da faculdade, eu vi um livro ali jogado na estante. Naquela época eu só lia coisas de física, porque eu estava fazendo bacharelado em física dentro da USP. Estava escrito na capa desse livro: o que os ricos ensinam aos filhos que ninguém mais ensina. E aquilo bateu forte em mim, porque meu pai nunca tinha necessariamente me ensinado sobre o dinheiro ou conversado comigo mais a fundo sobre essas coisas. E por causa disso, a nossa família já tinha passado também por diversos problemas financeiros. Então, quando eu peguei o livro, deu um estalo e tudo mudou. Foi ele que fez eu entender um pouco mais da regra do jogo e decidir guardar e investir em vez de gastar aquele dinheiro. Depois dos primeiros 10 mil reais aplicados, que eles vieram mais ou menos ali em 3, 4 meses, porque eu estava relativamente ganhando bem com a empresinha que eu tinha criado, eu peguei e comprei ações de Itaúsa. E eu lembro que em algum momento ele deu mais ou menos uns 300 reais, 400 reais de dividendo, porque tinha sido um alto dividendo naquele momento. E, cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, só nas aulas que eu dou, tem que ficar dando umas 5 aulas, mais ou menos 6 aulas. Às vezes tem que ficar uns 2, 3 dias de trabalho para ganhar esse valor que pingou apenas na minha conta sem eu me mover. E foi aí que caiu a ficha. Caramba, dá para o dinheiro trabalhar para mim. E até eu lembro que nessa época foi tão legal que eu levei meus pais para um restaurante que eles queriam comer, na verdade, mas nunca tinham tido a coragem de ir porque era bem carinho. Então eu ainda consegui dar esse mimo e aproveitar com ele. E foi quando eu entendi que esforço e disciplina geram resultado. E tudo isso começou lá em 2020, né, quando eu tinha uns 23 anos de idade. Hoje, em 2025, eu tô com 28 anos. Finalmente eu alcancei os meus primeiros 150 mil reais investidos. E o importante dizer é que não foi rápido. Foram 5 anos de altos e baixos. No início, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu ainda não tinha a mentalidade correta. Eu queria enriquecer rápido. E por isso eu comecei a buscar por atalhos. Então você investe em coisas mais arriscadas e a sua chance de perder é muito maior, principalmente se você não tem uma base, experiência para entender o que você está fazendo. Então eu investi naquela época, depois de acumular um dinheiro mais ou menos de uns 20 mil reais, eu investi basicamente em uma empresa de telecom, que na época os day trades e as pessoas falavam muita bola da vez. E eu, como uma pessoa inexperiente na época, investi o dinheiro naquela empresa e no caso tive que precisar do dinheiro por causa de outras coisas e fui perdendo e tive que vender com as ações na baixa. Então eu basicamente tive que começar tudo do zero e foi muito frustrante, porque quando você não tem praticamente nada investido depois de ter investido uma quantia, você sabe que o começo requer muito esforço e uma paciência enorme. E mais importante,
Quando você não tem nenhum dinheiro guardado, qualquer imprevisto parece enorme. Qualquer 300, 500, 600 reais que aconteçam na tua vida gera um problema enorme, tanto de ansiedade, estresse gigantescos, mas quando você começa a construir um patrimônio, tudo isso muda, porque apesar dos imprevistos continuarem acontecendo, você simplesmente paga aquilo que você precisa e resolve, zero estresse. Isso tira um peso enorme das suas costas. Então depois disso, quando eu realmente recomecei do zero, me aloquei em um trabalho, na verdade, com vendas, eu demorei 1 ano e 7 meses para acumular basicamente os primeiros 100 mil reais. E hoje, depois de 6 meses, eu basicamente cheguei ali nos 150 mil. E como eu tenho uma empresa, talvez até seja mais, porque o fluxo de caixa acaba sendo maior hoje. Mas só depois eu entendi que construir um patrimônio sólido leva tempo. E nesse caminho, o que mais me ajudou foi construir algumas habilidades que eu consegui desenvolver ao longo desse tempo. Uma delas foi a habilidade de vendas, porque sem vendas não entra dinheiro e todo mundo vende alguma coisa. Ou você vende alguma coisa para alguém, ou você vende o seu tempo no trabalho que você está atuando atualmente. A habilidade de se comunicar dentro das vendas, porque você precisa fechar contratos, se você trabalha com vendas, você precisa se comunicar com clareza e explicar as coisas que você quer passar. E a terceira delas é se readaptar muito rápido, porque quando você estiver acumulando patrimônio, quando você estiver pensando em investir, várias coisas vão dar errado. O caminho ele não é perfeito e simples, ele tem várias nuances. Você um momento vai estar ganhando bem, em outro momento vai estar ganhando mal. É claro que a tendência é que a sua renda sempre aumente ao longo do tempo, se você se esforçar e se você estudar, mas nem sempre isso é uma regra. Inclusive na época, 5 anos atrás, eu tive um canal de física chamado Dois Físicos e um Vetor, aonde a gente teve uma mentoria, onde a gente até conseguiu ganhar um pouco de dinheiro. Porém, ele foi muito mais importante para conseguir melhorar a minha comunicação, já que eu nunca tinha falado para as câmeras. Tudo isso somado ao patrimônio que você vai investindo, você vai virando uma pessoa mais valiosa no mercado pela sua comunicação, dado se você quer empreender ou continuar também trabalhando como CLT e assim por diante. Mas para seguir esse caminho, eu tive que tomar algumas decisões difíceis na época para mim, porque eu estudei para provas militares, provas que eram concorridas, e eu não continuei. Eu fiz bacharelado em física, eu basicamente acabei, mas não quis seguir esse caminho. Então eu escolhi empreender e colocar minha cara a tapa. Foi arriscado, mas o risco me trouxe até aqui. Hoje eu tenho uma empresa no setor de educação que ela banca basicamente os meus custos de vida. Hoje eu participo de um mastermind, de um player muito conhecido no digital. Então eu tive um crescimento constante nesse período e por causa da empresa que eu criei. Então os primeiros 10 mil reais que eu tive, depois de ter aprendido, eu investi em fundos imobiliários, ações brasileiras e ações do exterior, ETFs e também renda fixa. Então deixei tudo bem diversificado. Mas o que mais acelerou a minha evolução foi manter o padrão de vida baixo e reinvestir todos os meses. Com as pessoas que eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar com o Flávio Augusto, Caio Carneiro, no Vence. E a maioria das pessoas que trabalhava comigo naquela época não investia absolutamente nada, não conseguia acumular ou guardar patrimônio, apesar de ganharem valores muito parecidos com os meus. E isso foi um dos principais diferenciais para eu ter a oportunidade de poder, em paralelo, criar uma empresa e poder dar esse passo de fé em sair, não trabalhar mais para os outros e trabalhar diretamente para mim e para minha empresa. Então, quando eu comecei investindo novamente 150 reais, depois 200 reais, então foi aos poucos. Hoje eu cheguei basicamente nos 150 mil reais investidos e a minha empresa é no ramo de educação, que nem eu falei, e ela está a caminho de faturar aí que entre 500 mil a 1 milhão nos últimos 12 meses. E se vocês quiserem saber mais disso e como funciona e como eu fiz para criar essa empresa, comenta aí que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Então assim, não importa onde você está agora e o que você teve que enfrentar. Se você continuar e não desistir, investir, trabalhar, estudar e com afinco, você vai conseguir chegar nesse valor investido e até muito mais do que isso. Então começa com o que você tem hoje, pensa no teu futuro, porque esses primeiros 50, 100, 150 reais vão te levar muito mais longe do que isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para acompanhar os próximos passos dessa jornada, porque se eu conseguir, você também consegue. Meu nome é Henrique Reis e esse é o Rei de Negócios.